Eu tava lembrando aqui, é, tava fazendo uma postagem aqui nos vídeos que eu tenho aqui, porque os vídeos eu posto aqui, depois jogo no YouTube também, tá bom? É, eu tava lembrando um fato que aconteceu comigo, que eu não achei ele nos vídeos aqui. Então, ou a não ser que eu contei junto com outro. Mas eu não achei ele aqui, então vou contar de novo. Ou então vou contar, tá? Porque eu não achei dele aqui, então eu vou contar pra vocês. Eu me lembro que há um tempo atrás, gente, eu tenho uma pá. Eu não sei o que é isso, não sei como que funciona isso. Nem sei se é melhor entender ou se não, sabe? Mas eu tenho uma pá, um histórico enorme de um tempo pra cá. Um tempo pra cá que eu digo principalmente depois que eu casei e depois que eu tive minha filha, a gente teve uma pá imensa, tipo, uma um período extenso de eu ter cachorro e o cachorro morrer. E o cachorro adoecer e, por final, o cachorro acabar morrendo. Várias vezes. O primeiro cachorro que começou a acontecer isso, a minha vida inteira eu tive cachorro, tá? Só pra vocês poderem entender. Minha vida inteira eu tive cachorro. O meu último cachorro, dessa época aí, que eu notei que foi quando começou tudo, foi a época que eu tinha o meu cachorrinho, o meu totó, e eu. Ai, gente, eu era. Ai, eu amava esse cachorro demais da conta. Eu amo todos. Mas na época, né, era só ele, eu tinha só ele. E, gente, ai, eu amava ele demais da conta. E ele era meu bebê. E eu não tinha filho nessa época, né, quando eu adquiri ele. Quando ele veio pra mim, né. E mesmo quando eu conheci meu esposo também, gente, eu era sozinha, né? Eu não tinha filho, não tinha nada e eu me apeguei nele. Foi isso. Muita gente vai se identificar com isso. E, gente, ele era o meu TT, sabe? Eu amava esse cachorro demais da conta. E aconteceu uma situação constrangedora com ele, sabe? Pra mim não foi nada sobrenatural mesmo, foi uma questão de maldade do ser humano mesmo, porque envenenaram ele, tá? Na época eu decidi não fazer nada, mesmo porque, gente, eu tava nem com psicológico, eu tinha acabado de perder um filho ali, eu não tinha nem psicológico pra poder lidar com esse tipo de coisa. Mas enfim, depois de um tempo, aí a tia do meu esposo viu que eu tinha ficado extremamente deprimida, né, por causa dele, e aí coincidiu de uma mulher de querer devolver um cachorro que ela tinha dado, era um Yorkshire micro, e aí coincidiu e ela falou assim que não podia ficar com ele, né, porque ela já tinha acho que 2 ou 3 cachorros na casa dela. Aí ela foi e perguntou se eu queria, gente, meu coração, né, abraçou aquela oportunidade ali com toda a força do mundo. E acreditem se quiser, 2 semanas depois ele também morreu envenenado. Foi assim que aconteceu. Aí gente, minha vida inteira eu tenho cachorro. E eu acho muito importante, Graziela, ter esse tipo de conexão, né? Ela ter esse tipo de conexão com animais, principalmente com cachorro, gente. Eu sou apaixonada com cachorro, sabe? Ela é bichenta igual eu. Ela gosta de todos os bichos, mas eu gosto mais de cachorro e ela parece também que gosta mais de cachorro. E o cachorro se identifica mais com a gente, sabe? Com o amor que a gente tem pra poder dar pra ele. É o cachorro que se identifica ali no amor, tá? Pra gente poder dar pra eles, pra gente dar amor, carinho, é o cachorro que se identifica com o nosso perfil. Aí, foi eu lá, resolvi fazer o quê? Fui arrumar uma doação de cachorro pra ela, que ficava toda hora chamando o cachorrinho que morreu naquela época, porque eu não tive coragem de contar pra ela, né? Que na hora que o fato aconteceu, graças a Deus ela tava dormindo, ela não viu nada. E hoje ela sabe o que aconteceu, mas na época ela não sabia, não.
Na época eu resolvi ocultar um pouco dela, mesmo porque ela era muito pequena, ela tinha 2 anos, então não tinha necessidade, tipo assim, de eu promover esse sofrimento pra ela. Aí eu fui entrar no Facebook, fui entrar no OLX da vida pra poder caçar alguém que tivesse doando um cachorrinho. Achei um vira-latinha mesmo lá, um cachorrinho sem raça, e achei 2 pessoas querendo doar os cachorrinhos, e achei 2 pessoas, as 2 pessoas diferentes, e aí coincidiu com uma, coincidiu com a outra, gente, peguei 2 filhotes de cachorro pra tomar conta. 2 filhotinhos, um pequenininho, 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 e outro maiorzinho, e ia ficar imensa, ia ficar enorme essa cachorra. Não queria, mas fui lá e peguei. Eu não queria um só, tá? Não queria 2. Acabou que eu fiquei com os 2, que eu fiquei sem jeito. A menina falou que a mãe dela ia botar uns cachorros pra rua lá, uma das pessoas, né? Que foi a por último mesmo. E aí eu falei assim, gente, deve ser Deus, né? Fui lá e peguei o cachorro, coitado. Fui lá, peguei o cachorro, levei pra casa. Era 2 fêmeas. A gente colocou o nome nelas e foi aquele lindo, maravilhoso. Fui nessa época, eu fui morar na casa do meu pai. Voltei assim, entre aspas, pra casa do meu pai, porque a gente tava passando por uma situação difícil lá. E não tava bom pra gente, a gente tava passando por uma saia justa. E aí começou a surgir aquelas briguinhas. E eu decidi. E meu pai também, coincidentemente, meu pai tinha operado. E aí eu fiquei lá pra poder dar um suporte pro meu pai, já que eu não tinha aquisição financeira pra poder ajudar. Meu irmão ajudou financeiramente, também ajudou com outras coisas, questão médica. E eu fui lá pra poder fazer curativo, pra poder, né, fazer comida, esse tipo de coisa assim, e pra poder ficar mais perto dele também e tal. Fui, né, pra lá. Como eu disse, a minha filha já tava inteirando seus 2 anos. Daí foi tipo assim, umas 3 semanas depois desse. Não, isso daí foi mais ou menos um mês depois do ocorrido. Ela já tinha feito aniversário e tudo mais. Fomos e tal, e ficamos lá entre idas e vindas da casa. Da gente ir pra casa, lá pra onde que a gente morava, depois voltar pra casa do meu pai, ir pra casa do meu pai e voltar. Nisso aconteceu, as cachorrinhas foi crescendo e tal, né? A gente sabe como é que eles crescem rápido. As cachorrinhas foi crescendo e ficava lá na casa do meu pai sempre, porque eu já estava na altura do campeonato, já estava com medo de deixar lá na casa dele, lá em casa, e eles acabam envenenando elas também. Eu já estava neurótica com isso, ela só ficava na casa do meu pai. E aí, por fim, eu comecei a ficar mais tempo na casa do meu pai mesmo e tal. Eu que eu falo, não é eu e minha filha, não, gente. É eu, meu esposo, minha filha, a gente sempre fica todo mundo junto, tá? A gente sempre fica junto. A gente nunca se separa, não. Separar, não existe isso pra gente, entendeu? A gente, todo lugar que um vai, o outro tá atrás. Aí fomos e tal. Só que o que foi surpreendente foi o seguinte: do nada a cachorra adoeceu. A do porte grande, que era uma preta e branca. E a outra, ela era tipo um tom de café com leite, só que bem clarinho, sabe? Um tom de creme. Lindas as duas. Uma ia ficar porte médio, a outra ia ficar porte grande. E aí, beleza. Era filhote ainda e tal. Não dava a melhor vacina, não, mas era sempre vacinadas e tudo certo. Dava remédio de verme. Nada assim que poderia, gente, do nada a cachorra agoniou, começou a emagrecer e morreu. Questão assim de, sei lá, 5 dias. Eu vi aquilo ali, gente, eu fiquei chocada, não, eu fiquei desesperada e tal, passou. Passado uns 3 meses depois, a Dizzy começou com a mesma cor. Dizzy foi a outra que restou, que foi a de cor de creme. Ela começou a ficar meio estranha. Eu achei estranha uma coisa, que hoje eu ligo uma coisa com a outra e falo assim, nossa, gente, olha o que aconteceu. Isso pode ter sido alguma coisa. Aconteceu o seguinte: a cachorra simplesmente levantou. Eu tava deitada no meu quarto, na casa do meu pai, e a cachorra simplesmente levantou e começou a rosnar pra cozinha, que lá é cozinha e sala, tudo conjugada, tudo aberto, é americana, entendeu? Tem só uma bancada no meio ali pra poder separar o negócio. E ela começou a rosnar e latir muito. E ela arrupiava, e ela rosnava, e ela latia. E ela ficava andando pra lá e pra cá na porta do quarto. Ela ia e voltava em mim, ficava me olhando e ficava olhando pro lugar. Gente, eu fiquei aterrorizada com isso. E queira vocês acreditar ou não, quase 2 meses depois desse acontecido, ela adoeceu e agoniou e morreu também. Agora, o que fez isso acontecer? Até hoje eu fico pensando nisso.
E foi vários outros cachorros meus que aconteceu a mesma coisa. Eles agoniou e morreu. E todos eles muito bem cuidados.